Olá, boa noite. O Rio Grande do Sul ultrapassou nesta quarta-feira, 29 de abril, a marca de 50 óbitos causados por coronavírus. Na tela, você vê os dados divulgados pelo último balanço da Secretaria Estadual de Saúde. São 1.420 casos confirmados em 137 municípios. O estado tem ao total 51 mortes. A última foi em Lajeado, no Vale do Taquari. Porto Alegre, como você vê na tela, segue com o maior número de casos no Rio Grande do Sul. São 447 confirmados e 14 óbitos. Lajeado é o nosso destaque hoje. O município, só nesta quarta, teve 21 resultados positivos de pacientes, chegando aí a 84 casos confirmados. Mudando agora para a nossa região, a gente começa primeiro com Canoas, que teve hoje, segundo o estado, mais 2 casos de Covid-19 confirmados, chegando aí ao número de 24. Os dados dos 2 últimos pacientes ainda não foram divulgados pela prefeitura, mas nas próximas horas você confere mais detalhes em agenciagbc.com. A nossa equipe já está apurando aí esses 2 novos pacientes que foram confirmados em Canoas. Na sequência, aparece Cachoeirinha, com 17 casos confirmados, nenhuma notificação nesta quarta-feira. Aparece depois Sapucaia, com 14 casos confirmados, um acréscimo de 4 em relação a ontem. 3 estão naquela relação que nós conversamos ontem, aqui no nosso boletim. Lembrando que ontem a Sapucaia perdeu um caso, porque de 10 caiu para 9, porque um morador de Alvorada tinha sido cadastrado errado em Sapucaia do Sul. O município caiu para 9, com os 4 notificados ontem subiu para 13, e com o novo caso de hoje, subiu para 14. A paciente é uma mulher de 35 anos, 36, que está em isolamento domiciliar. Esteio tem 7 no balanço da Secretaria Estadual de Saúde, mas a prefeitura já confirmou o 8º caso. Trata-se de um homem de 55 anos, que é técnico de enfermagem no Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul. Ele passa bem e está em isolamento domiciliar. A grande boa notícia da nossa região é que Nova Santa Rita continua sem registros de coronavírus. Agora, falando dos dados nacionais, o Ministério da Saúde divulgou hoje que o Brasil registra 78.162 casos de Covid-19. O número de óbitos subiu para 5.466. A taxa de letalidade no país está aí na casa dos 7%. E a notícia da tarde aqui na região é que uma filial do supermercado Rissul foi interditada porque 2 funcionários e o familiar de um deles estão com coronavírus. A filial fica na divisa dos bairros São José e Rio Branco, em São Leopoldo. Segundo a prefeitura, mais 6 casos que ainda estão em análise podem estar ligados ao supermercado. O local vai ficar fechado até que a empresa monte um serviço de higienização e elabore um plano de contingência para que seja definido como a loja vai funcionar, garantindo a segurança e a saúde dos funcionários. Vale a gente ressaltar que mais cedo, em Agência GBC, a gente publicou uma reportagem detalhando que o prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, decretou que começasse hoje o retorno gradual do comércio às atividades. Hoje já puderam abrir as micro e pequenas empresas, também os empreendedores individuais, e nos próximos dias aí estão na lista as academias, os bares, os restaurantes. Só o que não vai abrir de jeito nenhum por enquanto, segundo Vanazzi, são os shopping centers e as galerias comerciais. Lembrando que os serviços essenciais seguem funcionando normalmente. O supermercado é um exemplo desses. Lembrando que desde segunda-feira, para ingressar no supermercado em São Leopoldo, é necessário estar utilizando máscara. O Vanazzi também falou que caso o aumento de UTI por coronavírus suba muito rápido no município, ele volta atrás nessas medidas e manda fechar tudo de novo. Hoje, o município tem aí cerca de 41 casos confirmados de coronavírus e um óbito. 41 casos confirmados. Mudando de assunto, o Conselho Nacional de Educação aprovou na última terça-feira
um parecer que traz recomendações para o ensino em tempos de pandemia. Diversas medidas foram discutidas, entre elas a flexibilização das horas letivas para a educação infantil. No parecer, existe a sugestão que a recuperação de atividades seja em períodos não letivos. O Conselho não descarta que essa recuperação seja em 2021, ou seja, basicamente, o ano letivo de 2020 só terminaria no próximo ano. O texto ainda sugere que se tomem cuidados para evitar aumento de reprovação e evasão. Lembrando que são sugestões que o Conselho manda para o Ministério da Educação, que analisa aí e vê o que pode se tornar realidade ou não. Lembrando também e reforçando que ontem o governador Eduardo Leite disse que as aulas estão suspensas no Rio Grande do Sul, na rede estadual, por tempo indeterminado. A mesma medida deve ser tomada pelos municípios e também pela rede privada. E agora, em primeira mão, a gente te conta que daqui a pouco, em instantes, vai entrar uma reportagem especial em Agência GBC com o seguinte tema: Canoas termina abril com o comércio fechado e ele pode não reabrir em maio. Na tela você vê imagens do calçadão, do centro de Canoas, um movimento bem baixo nos últimos dias, os estabelecimentos fechados. É que nesse período de isolamento aí, apenas serviços considerados como essenciais seguem funcionando. Nesses mais de 30 dias aí de quarentena, algumas flexibilizações foram feitas pela Prefeitura. Entre elas, a autorização que lojas abrissem o crediário para receber pagamentos e o funcionamento de bares e restaurantes com distância entre as mesas. Lá pelos dias 20 e 24 de maio, o Busato chegou a decretar, o nosso prefeito, que apenas o drive-thru desses estabelecimentos funcionassem. Agora, os comerciantes esperam aí uma definição do governador Eduardo Leite. Isso porque o decreto que fecha todo o comércio vale até o dia 30 de abril, amanhã. Na prática, seria mais ou menos assim. No dia 2 de maio, próximo sábado, as atividades voltariam normalmente. Mas, mesmo anunciado por Leite, o distanciamento social controlado, que seria uma flexibilização para garantir a reabertura de parte do comércio, estava planejado para começar já no dia 1º de maio, sexta-feira. Porém, a nova estratégia para evitar a transmissão de coronavírus no Rio Grande do Sul pode levar mais dias para sair do papel e entrar em vigor. Como essa modalidade terá regras próprias para cada microrregião, o Palácio Piratini precisa negociar com prefeitos e setores econômicos antes de finalizar e colocar o distanciamento controlado em prática. O futuro de grande parte do comércio deve ser anunciado amanhã pelo governador. Questionada sobre a abertura dos estabelecimentos, a Prefeitura de Canoas informou que está trabalhando alinhada com o governo em relação às medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. E agora, antes de encerrar, duas notícias sobre Cachoeirinha. A primeira é que começa a valer amanhã o decreto que prevê a obrigatoriedade da utilização de máscaras por passageiros e motoristas em ônibus, táxis e carros por aplicativos. A medida, segundo a Prefeitura, também se estende a estabelecimentos comerciais. Quem descumprir poderá ter punições penais e administrativas. A segunda é que quem doar óleo de soja, feijão, café e achocolatado amanhã, no Rio da Avenida João Batista Soares da Silveira, lá na Vila Eunice Nova, a partir das 3 da tarde, vai ganhar também máscaras de tecido. Então, do alimento, ganha máscara. Todo mundo se ajudando aí nesse combate à pandemia do coronavírus. Lembrando que todas as informações da nossa região sobre essa pandemia que a gente está vivendo, você confere sempre em agenciagbc.com. A gente se vê de novo amanhã. Uma ótima noite para você. Tchau!